pessoal, beleza? Vocês sabiam que, de acordo com a US Soccer Federation, a CBF americana, cerca de 250 mil pessoas sofrem com lesão de LCA nos Estados Unidos. Além disso, alguns estudos da Premier League, na Inglaterra, indicam que entre 5 a 10% dos atletas terão lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. E que em mulheres a probabilidade é maior. Qual é o ponto? Infelizmente, a lesão de LCA é uma realidade no futebol e a pergunta que os atletas fazem é: e agora? Como vai ser? Sabe-se que ao redor do mundo, LCA é uma cirurgia, a cirurgia de LCA, ela é muito bem compreendida e dominada pelos médicos, fisioterapeutas e profissionais envolvidos. Há tecnologia e conhecimento humano para isso. Mas o grande detalhe chama-se transição. Como tudo na vida, a transição assusta e desafia. É um desconhecido. No futebol existem dois momentos muito importantes. A transição base profissional, onde muitos talentos se perdem. E a outra, a transição alta fisioterapêutica para performance. Essa transição não está exclusiva para o joelho. A cirurgia foi no joelho, mas a transição vai trabalhar todos os aspectos afetados: mental, hormonal e corporal. Não é mais a questão de andar ou não andar, dobrar ou não dobrar o joelho. É você receber alta do fisioterapeuta e olhar lá para a performance e se questionar: eu vou conseguir fazer isso novamente? Eu vou conseguir performar novamente? O fisioterapeuta já me deu o ok. O fisioterapeuta já me deu a luz verde. Já se passaram muitos meses. E agora? É aí que entra um profissional chamado Marcos Gomes. Porque além de preparar você fisicamente, ele sabe que precisa preparar a sua mente. Agindo na sua mente, ele está agindo nos hormônios. Seu corpo responde aos hormônios. E os hormônios respondem ao cérebro. E hoje, até o momento, nós temos 3. As vísceras, 500 milhões de neurônios. O coração, 40 mil neurônios, em média. E a massa encefálica acima do pescoço. Então isso é para a gente entender que a complexidade é muito grande. As emoções básicas do ser humano estão presentes em todos os momentos. Depois de uma lesão como essa, o atleta vai sentir medo. Cortisol. Se ele sentir alegria, dopamina. Se o atleta sentir raiva em algum momento específico, em alguma circunstância, cortisol. Se ele se sentir triste, cortisol. As emoções básicas. Se você sentir confiança no seu treinador, dopamina. Se você sentir felicidade em sair da sua casa para ir para o clube, ou para a clínica, ou para a academia, trabalhar duro na sua transição, e que o seu treinador verdadeiramente se importa com você, serotonina. E se você sentir que está num ambiente saudável, que você não é apenas um número, ocitocina. Então é importante não confundir movimento com progresso. Não confundir prazer com felicidade. Não confunda dopamina com serotonina. Pessoas felizes produzem mais e melhor. Pessoas felizes são mais criativas. Pessoas felizes adoecem menos e recuperam melhor. A transição alta fisioterapêutica, performance, é um momento na vida que o atleta está extremamente debilitado.
e frágil sob o ponto de vista mental e emocional. Principalmente se eles estiverem entre 17 e 23 anos de idade, onde a taxa de pessoas que desistem de viver, se é que você me entende, ela explode mais de 1000% aqui nos Estados Unidos. Então é uma faixa etária extremamente difícil e delicada. Não é fácil encontrar um profissional que treine, recupere e fortaleça o atleta do pescoço para cima, te ajudando contra pensamentos negativos, pensamentos depressivos, medos, incertezas. Não é fácil. Com vocês, de um clube chamado, carinhosamente, Portuguesa Carioca, o meu bate-papo com o professor Marcos Gomes. Bom, professor, muito obrigado pela presença, né? Apesar do corre-corre aí do dia a dia. Professor Marcos Gomes, conhecido como Marcão, né? E, enfim, eu primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando, né? Da gente estar conversando aqui. E a gente já conversou pessoalmente aí no clube. Sim. E é sempre um aprendizado. E eu gostaria de pedir, por gentileza, uma introdução de 2 minutos, 3 minutos, como vencendo, qual vencendo a sua atividade, né? A sua trajetória até aqui, uma coisa rápida, assim, só para a gente ter um norte aí para a gente iniciar, por gentileza. Tá, ok. Bom, primeiro, muito obrigado. Prazer estar aqui. Pode ter certeza. Somos amigos de longa data. Então, vamos lá. Cara, eu comecei, assim, uma história muito rápida, mas muito bacana, porque eu encontrei um massagista do Botafogo numa esquina. E o Djavan falou para mim assim: aí, professor, tu trabalha com esporte? Eu falei: sim, trabalho com atletismo na Petrobras. E ele falou assim: pô, lá no Botafogo tá precisando de um preparador físico para as escolas. Quer aprender a trabalhar com futebol? E meio assim, eu falei: custa nada, vou ver qual é. E aí, cara, eu entrei nessa história, foram 3 anos, né? Foi o meu primeiro clube. Hoje eu tenho uma camisa aqui guardada de campeão de 95. Enfim, dali foi a caminhada, passei pelo Internacional de Jacarepaguá, onde um amigo fez o convite, e fui fazendo a caminhada, parei no Madureira, fui parar no São Cristóvão, e fui na caminhada, até chegar no Tigres do Brasil. Aí, é isso mesmo. Cheguei no Tigres do Brasil, foi um dos maiores marcos na minha carreira, onde eu fui campeão da Taça Guanabara Rio Estadual. Foi onde um clube pequeno no Rio de Janeiro conseguiu ser campeão em tudo no Carioca, batendo Flamengo, batendo Fluminense, batendo Botafogo, batendo Vasco, jogos de 3-1, 4-1. Então, assim, placares elásticos, alguns jogos como na Gávea, 3-3 com o Flamengo, sub-20. Só que desse marco, o clube achou interessante pegar o sub-20 e botar na Copa Rio de Profissionais. Então, tu imagina só você ir para uma Copa Rio de Profissionais com atletas de 18, 19, 20 anos. Quer dizer, alguém olhou lá na frente e viu assim: vamos dar uma rodagem
para esse grupo e eles vão amadurecer e depois eles vão entrar numa competição de verdade. Não, de verdade, não menosprezando a Copa Rio, mas era um carioca. E aí, cara, vou falar para você, foi um aprendizado. Chegamos a fazer até um amistoso contra a seleção da Jamaica, quando estava aqui no Brasil. Enfim, dali fizemos a competição, ganhamos tudo, levamos 3 troféus para o Tigres do Brasil, consegui ganhar a placa do melhor preparador físico da competição, fiquei honrado com isso. Fui convidado depois para ir para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Não fui porque o treinador desistiu, que era o treinador do Botafogo. Dali a caminhada, cara, futebol feminino, que para mim foi um laboratório sensacional. Você trabalhar em cima de ciclo menstrual, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, onde a atleta ela é mais delicada, ela é mais sensível, é um outro linguajar, é uma maneira diferente de você se comunicar. E graças a Deus eu consegui ser o primeiro campeão carioca futsal, né, aqui no Rio, pelo Botafogo. Foram 5 títulos no futebol feminino, campeão no sub-15, campeão no sub-17, vice-campeão, campeão brasileiro, campeão futsal. Aí a coisa foi andando e aí fui parar no Duque de Caxias para fazer a Copa Rio. Fiz a Copa Rio e dali começaram assim as oportunidades de sair do Brasil. Aí veio 2014, 2014 fui para Nicarágua, recebi a primeira seleção da Nicarágua no Brasil. Aí um amigo me indicou para passar um mês com a seleção, onde eu expliquei para eles o que era a suplementação, porque eu sempre gostei dessa área, sempre me fascinou de nutrição e suplementação. Fiquei com a seleção e o treinador da seleção falou: olha, daqui a 2, 3 anos eu vou te fazer um convite. Isso aí foi em 2009, que eu conheci o pessoal da seleção da Nicarágua profissional. E em 2014 me mandaram um e-mail. E aí eu fui para lá. Foi uma experiência fantástica. Eu nunca tinha feito uma Champions League com CONCACAF, uma competição que você pega equipes da América do Norte, América Central. Eu fui para Honduras, fui para fazer amistosos, fui fazer amistoso em El Salvador, voltei, fizemos a competição. Pela primeira vez naquela época, o Real Estelí conseguiu um empate numa CONCACAF, que eles nunca conseguiam. Sempre me perdiam todos os jogos na primeira fase. E ali eu virei rei, né? Porque aí o clube me deu Hurtado, Herman Hurtado, um grande presidente, uma pessoa que eu sou apaixonado até hoje, que o cara me tratou como filho. E ele, porra, me tratou como rei, falou: cara, tu tem tudo aqui. E a gente foi pro primeiro jogo, jogamos contra o Kansas City dos Estados Unidos, uma estrutura sensacional, clube, sabe, uma estrutura fantástica. Jogamos contra eles em casa, empatamos. O segundo jogo foi contra o Saprissa da Costa Rica, empatamos. E dali para frente, cara, aí foi um bolo de neve, onde eu fui campeão. Eles me pediram para ajudar no sub-20, fui campeão no sub-20, fui campeão no profissional. E foi assim um ano louco, onde eu voltei com vários títulos para o Brasil. Me chamaram para voltar de novo, voltei em 2015 para 2016, e dali eu acabei em 2017 indo para a Turquia. Aí não voltei mais para lá, fui para a Turquia, a convite. O pai do Neymar recebeu um convite para levar uma equipe de futebol brasileira para disputar a International Royal Cup. E o Guaratinguetá não tinha um preparador físico. E aí, hoje, o atual presidente do Cianorte me fez um convite para fazer parte da comissão, e nós fomos para a Turquia, e lá eu vou falar para você, foi onde eu comecei a entender o que era a dinâmica de um futebol, o que era um futebol rápido, inteligente e intenso, e melhor, vertical e letal. Depois eu comecei a entender, você jogar contra Galatasaray, Besiktas, estádio cheio, 10 graus, menos 10, quer dizer, uma coisa que eu não estava preparado para aquilo. Eu morei perto de vulcão, quer dizer, calor eu estava adaptado, para o frio não, para mim foi difícil. E ali eu comecei a procurar sobre metodologia. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar sobre os clubes de lá, em relação, principalmente foi o Besiktas,
Foi o primeiro clube que eu fiz uma pesquisa sobre metodologia nas categorias de base. E daí eu voltei para o Rio, fui para o Tigres de novo, fiz Copa Rio. E aí logo em seguida fui para São Paulo. Fui para o Barueri. Do Barueri fui o coordenador da preparação física. Aí fui emprestado para o Oeste, para o Sub-20, para preparar a equipe para a Copa São Paulo de Júnior. Depois eu fui para a Inter de Limeira, e da Inter de Limeira eu voltei para o Rio, e aí veio o Covid. E aí eu fiquei 2 anos sem trabalhar, e logo depois aí eu voltei, quando passou o Covid eu fui para o Macaé, Sub-20, ajudei também no profissional, e aí depois continuou a caminhada ali de 2020, 21, 22 eu fui parar na Portuguesa. E aí até hoje fazendo um trabalho na Portuguesa. Só que aí foi uma coisa assim rápida, onde eu fui até lá para levar um projeto, que era esse projeto de preparador físico e recuperador. Até te peço desculpas, eu pulei aqui. Laos, né? Eu passei por Laos, cidade de Vientiane. Lá eu consegui ser campeão invicto na Ásia. Foi lá onde eu recebi meu primeiro convite para ser preparador físico e recuperador. Foi lá que eu aprendi a ser preparador físico e recuperador, né, a convite do Leandro Xavier, que ele foi fisioterapeuta do Flamengo, e depois a gente foi para a Mekong Cup, e na Mekong Cup é uma competição que pega todos os clubes que beram o Rio Mekong. E dali eu joguei contra grandes equipes, grandes seleções, e perdi a final para o Buriram United, que é a maior potência da Tailândia. E com isso eu fui vice-campeão, e a FIFA, eu tenho hoje uma carta aqui, a ESPN divulgou essa carta, onde a nossa comissão técnica fazia parte entre as 20 comissões técnicas com o maior número de vitórias. Então, fiquei muito feliz, o clube nos premiou com isso, mas infelizmente, por problemas de propina no futebol, lá na Ásia, a FIFA notificou logo depois o clube não pôde mais disputar as competições. Aí foi por isso que eu acabei voltando para o Brasil e acabei batendo na Portuguesa da Ilha, onde a Portuguesa da Ilha hoje é o clube com maior referência na área de fisioterapia. Hoje eu já tenho aproximadamente 4 anos no clube. Eu te dou uma média mais ou menos de 6 LCAs por ano. E dali foi onde eu botei todo o meu conhecimento de piscina. Eu dei aula de natação, hidroginástica, dei aula de vôlei, basquete, futsal, Sim. futebol, localizada, jump, spinning. Então, eu abracei isso tudo para poder estar preparado para ser um preparador físico recuperador. Essa foi a caminhada. E fui campeão agora, né, da Copa Rio. Mais um título, meu 26º título na carreira, muito feliz. E vamos lá, vamos continuar nessa empreitada. Tá ótimo, obrigado, obrigado, agradeço a introdução. Essa situação da Portuguesa agora, né? Eu estive lá pessoalmente quando estava aí pelo Brasil e vi que realmente é um trabalho diferenciado, né, com qualidade. E para a gente iniciar aqui, eu separei alguns artigos aqui, procurei alguma coisa em Premier League, a La Liga, enfim, alguma coisa na Itália. Procurei alguns artigos, depois eu vou colocar até lá na descrição ou no comentário, enfim, para quem quiser também. Algumas coisas interessantes, porque o LCA, né, ele é extremamente complicado. Alguns tópicos aqui que eu peguei nos artigos falando um atleta que tem lesão de LCA, ele tem 2 vezes, né, dobra a chance dele de se aposentar em relação ao Sim, atleta que não tem. O que mais que eu peguei aqui? Depois de 5 anos, 16% dos atletas se aposentam, né, quando vem da LCA, enfim. Depois de 10 anos, 72% se aposentam. Um outro dado interessante que eu peguei aqui, as mulheres, elas demoram em média, 300 dias para se recuperar e retornar às atividades futebolísticas, os homens 248, ou seja, mais ou menos aí 50 dias de diferença.
É, 200 e? as mulheres deu 300, os homens deu 248. Ok. A posição aqui o zagueiro, né, defensor, é a posição com a maior taxa de LCA, né, problema de LCA 25%. Que mais que eu peguei aqui? A segunda lesão acontece em aproximadamente 18% dos atletas, a segunda lesão, né? A FIFA está fazendo um estudo, está levantando um estudo para saber se a flutuação hormonal do ciclo menstrual tem alguma influência nas mulheres. Foi constatado que elas têm de 2 a 6 vezes mais chance de ter lesão no LCA. Né? O futebol feminino está crescendo muito no Brasil e as mulheres têm de 2 a 6 vezes mais chance de ter lesão no LCA. E um outro último tópico aqui que eu peguei é a Premier League 23-24 teve 4 LCAs e agora, até o momento do artigo, o artigo de julho de 2025, tiveram 12, ou seja, um número muito, muito, muito superior. Enfim, é uma lesão extremamente complicada. Infelizmente, né, algumas pessoas se aposentam, né? Os estudos indicam isso, né? Algumas pessoas se aposentam. Enfim, e lá na Portuguesa você está encabeçando lá uma transição, foi o que eu pude ver lá, né? Uma transição de não apenas física, mas mental. Porque eu percebi a forma que você trabalha lá e é uma área que eu acho extremamente importante. A gente se preocupa muito do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima é extremamente importante como lidar com esse ser humano diante de um problema como esse. Então, assim, o que que você pode falar para a gente em relação a essa situação aí do LCA? Bom, o que acontece é o seguinte: quando eu abracei essa ideia, para você ter uma ideia do desafio, o meu primeiro desafio foi muito grande. Por quê? Eu não tinha uma academia para gerar a hipertrofia para o atleta. Porque o que acontece? No futebol tem aquela coisa. O cara, quando ele faz trabalho de academia eu falo de um modo geral, tá? Que seja peso livre ou máquina, ou que seja cadeia cinética aberta ou fechada. O negócio todo é que ali não tem muito aquela coisa da hipertrofia, ali tem um trabalho de força e potência. Eles dão muito prioridade para isso. Mas a gente sabe que o futebol é intermitente. Então, ele não deixa de ser aeróbico. Então, a probabilidade, chance de você perder massa muscular pode acontecer. E se você tiver, a gente sabe hoje que clubes pequenos, estruturas pequenas, clubes que não têm estrutura, mesmo assim entram em competição, mesmo não tendo condições, o atleta ele vai mal alimentado, isso cria um catabolismo. Então, quando eu iniciei esse projeto na Portuguesa, eu conversei com o Marcos, que é o gerente hoje, o Marco Antônio, que é o gerente de saúde, e eu falei, cara, vamos tentar começar com o que tem. Ele, pô, cara, mas a LCA é uma coisa séria. Eu falei, meu irmão, eu tenho muita coisa na minha cabeça. Eu preciso botar isso tudo para fora. E lá tinha caixote, jump, busô, muito elástico, mini band, barra, anilha, peso, halter e caneleira. E colchonete. E isso, eu não tinha um local para treinar. Porque aquele setor que você viu pronto, aquilo ali era um terraço. Eu treinava todo mundo na quadra de grama sintética. Aí imagina só eu ter que gerar, hipertrofiar o atleta ali, ele ganhar massa muscular não tendo máquina. Cara, foi um desafio muito difícil. Só que esse desafio, o que acontece? Você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que primeiro saber o ângulo de proteção do atleta. Então, quando a gente fala de ângulo de proteção, a gente fala de situações onde, quando a gente está em pé, a gente está em pé, a gente está em 180. Eu tinha que projetar o joelho do atleta um pouquinho para frente para ele começar a agachar e parar no 160. Dos 160, eu tinha que ir com um goniômetro no joelho do cara, que eu tinha que ensinar ele o movimento, porque não era um com LCA. Eu tinha dois, três com LCA. Eu tinha o Lucas Santos, que está hoje, que foi
conseguiu subir com a Inter de Limeira, o volante. Eu tinha o Pimenta, eu tinha eu esqueci, tinha uma menina que estava jogando na Cabo Friense, e eu tinha o Guga Gol, que era um rapaz de 19 anos. Então eu tinha 4 LCAs. Então tu imagina só, não dá para você supervisionar todo mundo. Mas eu mantinha todos mais próximos possíveis para com que, com o goniômetro, eu comecei a ensinar a eles o que era o ângulo de proteção, que seria sair dos 160 e agachar até 100 graus e voltar para 160, 100 graus. Ali eles começaram a entender que tinha um grau de proteção para com que eu não estourasse o LCA deles. Cara, você tem ideia? Com caneleira, com elástico, subir no caixote. Você não pode ter trabalho de pliometria, você não pode saltar. Por quê? O primeiro caos, né, a gente fala na área de transição caos, o primeiro, é onde você, por exemplo, eu consegui uma espuma comprida e o atleta ia andando em cima dessa espuma, se equilibrando. Coisas básicas do básico do básico. Fazia ali, sentava no caixote alto, botava a caneleira de 1 quilo e começava a fazer o trabalho ali na cadeira extensora de ângulo de proteção. E aí a flexora a gente não tinha, então tu tinha que ir para a caneleira. Tu tem ideia assim da preocupação e do trabalho e o estresse, porque uma cirurgia custa 18 mil e tá 20 mil uma cirurgia. E eu não posso romper o joelho daquele cara de novo. Então, quando o Marcos chegou e falou assim: ó, o desafio está aí, meu irmão, vai lá. Então, você tem ideia do que é você começar do zero. Quando o clube ganhou a Copa do Brasil, primeiro jogo, fomos para o segundo e ganhou, e oxigenou financeiramente, o presidente Marcelo, graças a Deus, escutou o gerente de saúde, que é o Marcos, ele pediu para comprar os equipamentos, ele comprou os equipamentos, fez aquela obra toda, e, cara, dali para frente, eu falei, agora eu vou me divertir, porque ali você tem que se divertir. É. A fisioterapia, só para você ter uma ideia, a fisioterapia é um lugar que ele é frio, porque o cara quando chega lá, ele chega de muleta, com a perna esticada, ele leva 35 dias para dobrar a perna, a essa dobrada de perna chama ganho de arco, ganhar o arco. Enquanto ele não ganha o arco, ele não pode ir para a transição. Existe um protocolo para o LCA. Sim. Então, cara, chegava ali na hora, eu ficava assim, meu Deus, como é que é isso? Como é que eu vou fazer esse negócio? Então, chegou um momento onde, cara, vamos tentar ter um jogo de cintura aqui. E dali a gente começou a quê? A procurar usar as máquinas todas. Algumas pessoas questionavam, pô, cara, os vídeos que eu lançava no Instagram, pô, você está ficando meio atrasado. Alguns profissionais entraram em contato comigo. Pô, você ainda está usando musculação? No futebol não usa mais musculação. Igor, quem foi que falou que não tem musculação? Você acha que um clube como o Palmeiras, como o Corinthians, entre outros, o Neymar mesmo, ele faz musculação lá no clube? Outros atletas top fazem musculação. Mas chegou uma geração que condenou a musculação. Ele não vai falar para você, mas quando ele está com o jogador, pô, teu personal te bota na musculação, não se usa mais. Troque isso por isso. Você já deve ter visto isso no Instagram. Sim. Troca a cadeira extensora por não sei o quê. Troque o leg press, pô, subir no caixote. Troca não sei. Cara, não é por aí. Só que aí, eu estou lidando com um cara que fez cirurgia. Não é uma pessoa saudável. Para mim, ele já é do grupo especial. Então, é uma coisa que você chega lá na cadeira extensora, aí você está em 90. Eu não posso sair de 90. Eu tenho que pegar o ângulo ali e aumentar, pelo menos sair de 90, 100, 110, 120. E eu não posso ir a 180, entendeu? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um jeito com que 160, 100, 160 são movimentos curtos para mim não estrangular o LCA. Então, cara, eu vou falar para você, é muito delicado o início da transição. São 4, 5 meses que você passa ali com o atleta, onde lá em cima no setor a gente bota música, a gente conta piada. Eu, principalmente, sou um cara muito engraçado, não tem como não dizer isso. Pô, lá eu conto piada, falo coisas absurdas. Os caras riem e falam, pô, Marco, é mó resenha, mó resenha. Mas se eu não levar esse espírito para lá de alegria,
de brincadeira, a probabilidade que você falou, não se trabalha do pescoço para baixo, para o pescoço para cima, porque eu já tive uma situação muito delicada num dos atletas que eu recuperei. O cara entrou em cinesiofobia. E a cinesiofobia é uma fobia. O cara começou a sentar no canto da academia, abraçava a mochila, e eu falei assim, meu irmão, vamos descer? Já está todo mundo descendo para trabalhar com bola. Porque eu já estava já numa fase, que já não era a primeira, não era a segunda, eu estava da terceira para a quarta fase, que era o caos. Já um caos moderado, já estava no caos alto. O caos alto lá na quarta fase, você já faz quase tudo que um atleta faz, mas com cuidado e com menos intensidade. E aí, o que aconteceu? Acabou que o cara, não vou. Não, deixa para amanhã. Não, deixa para depois de amanhã. Não estou confiante. E aí, eu fui pesquisar. Só para esclarecer aqui, a gente teve um probleminha na internet, o que é normal, né? Infelizmente, mas é normal. Então, por gentileza, termina isso. Estava falando do atleta com cinesiofobia, só para terminar o raciocínio. Ok. Então, assim, eu acho que para qualquer profissional que inicia na transição, ou até mesmo o fisioterapeuta, enfim, o cuidado que ele tem que ter, quando eu cheguei a comentar mais cedo com você, em relação ao departamento de fisioterapia. Os caras são fantásticos trabalhando. O problema todo é que é um lugar onde o atleta ele fica horas e horas e horas. Isso quando é uma fisioterapia de verdade. Vou dar um exemplo da Portuguesa. Vou falar da Portuguesa não é pela casa que eu trabalho, não. É o profissionalismo que existe lá. O gerente de saúde ele começa a fisioterapia de manhã, às 8 da manhã, e termina às 6 da tarde. Muitos clubes hoje, não sei fora do Rio, mas aqui alguns no Rio, funciona só de manhã. E o atleta, se ele tiver uma recuperação, um tratamento integral, manhã e tarde, ganhando almoço, tudo que lá na Portuguesa é assim. Se o atleta é de fora, ele tem moradia, ele paga para tratar. Mas o clube dá moradia, dá café da manhã, almoço e janta. Então faz com que o atleta passe o dia inteiro lá. Alguns não podem. Alguns vão até lá, tomam café da manhã, faz a fisioterapia, pede. Aí, como eles têm dificuldade de andar, porque é o processo inicial do LCA, eles ficam na sala de fisioterapia e o fisioterapeuta vai lá em cima, no refeitório, pede a comida para o atleta, desce e ele almoça lá mesmo, na maca. Ele não sai da maca, ele passa o dia inteiro na maca. Então, com isso, você acelera muito, você encurta o tempo de recuperação do atleta. O problema todo é que ele fica lá dentro e não tem muita resenha. O cara pega o telefone e ele vai ali. E acabou. E o dia inteiro ali no telefone. Você não tem um livro, você não tem algo para fazer. Tu fica TikTok, Instagram, WhatsApp, TikTok, Instagram, WhatsApp. Você não sai muito disso. Bom, não falo de todos. E aí você acaba que você cria um bloqueio ali, entendeu? Porque não é um local onde você se diverte, brinca, até porque é um lugar muito sério. Não que o meu não seja, mas eu entendi que se você não tiver brincadeira no setor, você não alegrar o atleta, não contar a história. Muita gente fala assim, Marcão, conta uma resenha aí. Aí eu só conto furada. Só furada. Só furada, os caras morrem de rir. Coisas até que aconteceram comigo que não tem nada a ver com futebol, os caras riem horrores. Aí depois que chega lá, lembra. Aí quando eu encontro o cara num jogo, depois que ele tá recuperado, ele, Marcão, esse aqui é o melhor da resenha. Eu fico feliz com isso, porque eu tô ali para alegrar o cara, além de recuperar ele. Então, Igor, você foi muito feliz quando você colocou que a recuperação ela não é só do pescoço para baixo, ela também é mental. Então, acho que todo profissional que trabalha nessa área, ele tem que ter muito cuidado para com que esse atleta não entre nessa depressão, nesse bloqueio de achar que ele não tem mais condições de voltar a jogar. E um atleta hoje, Igor, de 20, 19, 18 anos, ele tem condições de voltar a jogar. A gente só não pode garantir a ele se ele nunca mais vai ter a lesão, se ele vai ter de novo, ou enfim, é muito difícil. Agora, um tópico rápido aqui, acho que adiantando alguma coisa, o futebol hoje
Vou falar aqui de Série A de brasileiro, Série B, principalmente equipes que têm estadual, brasileiro, Copa do Brasil, essas competições assim. Quando o atleta ele chega numa marca de aproximadamente 50 jogos, eu vou falar para você que ele começa a se machucar mesmo. Para você ter uma ideia, hoje um departamento médico hoje ele atende em um ano, num brasileiro, quando é um índice grande de lesões, ele chega a tratar aproximadamente 57 jogadores. Passa um departamento médico. É um número alto. Ah, é um brasileiro? Ah, mas é jogo quarto e sábado. Tá, e aí? Dependendo do atleta, dependendo da genética dele, que são vertentes enormes, ele vai se lesionar. Aí eu falo para você, como fica o resultado dessa equipe quando você passa de 50 jogos? Eu falo para você o seguinte, aquele clube que investe melhor em jogadores técnicos, ele tem mais chance de vencer. Porque depois de 50 jogos, e começam os índices de lesões a aumentarem, se não tiver um jogador ali que seja técnico acima da média, Sim, ele não vai conseguir obter os bons resultados. Porque não é só performar. Porque depois dos 50 jogos, a tua performance ela começa a cair. sim, E quando ela começa a cair, o que sobra é a técnica. Aí vem a sim, bola parada para você sim, resolver o jogo. Então, eu sempre verdade. pensei dessa maneira e a gente vai acompanhando e vai tendo essa ideia. Mas vamos lá. Sim, sim. Pode, Não, pode seguir. perfeito. Esse é um assunto interessante que eu acho extremamente importante, né, para quem trabalha como treinador, para quem está lidando com jovens. Por exemplo, hoje eu lido com jovens, né, não lido com adultos, lido com jovens, com adolescentes. E essa questão, né, que eu costumo dizer do pescoço para cima, isso que você citou aí é a fadiga neural, né? Ou a fadiga É, mental, enfim. Você começa a perder performance, entretanto, não por problema muscular, não por problema de uma nutrição, ou creatina, ou isso, aquilo, proteína, não. Você começa a perder performance por problema que já está. É aquele cansaço mental, a pessoa começa a ficar, né? E tem uns livros interessantes que falam sobre os happy chemicals, que são os hormônios da felicidade, que eu acho que tem muito a ver com essa parte da transição, com a parte do treinamento, com a parte da liderança, porque aí na transição você exerce a liderança também, porque é um sim. período da vida deles, né? E Delicado. delicadíssimo, infelizmente, né? Alguns dali mesmo já desistem, já param de jogar, né? Ou se não param, mas se desistir na cabeça, mais alguns meses vai desistir de fato de verdade, né? Muitos têm medo, enfim. Então, por exemplo, eu acho que para quem trabalha no clube de futebol, né, que está lidando principalmente com jovens, né, principalmente com jovens, existe uma diferença que a gente fala entre dopamina e serotonina, né? A dopamina ela é motivação, a dopamina ela é aquele incentivo. Mas a felicidade, um ambiente saudável, o atleta tá rindo, o atleta tá feliz, aí já é a serotonina. Então acho que isso é importante porque no final do dia nós somos liderados por hormônios, tudo é hormônio, entendeu? Faz a musculação, a testosterona, tá com um determinado problema é cortisol, você tá motivado é dopamina, enfim, é o que eles chamam de hormônios da felicidade. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estive aí, eu vi alguns atletas que aparentavam ter 17 anos, 18 anos, enfim, nessa faixa etária, a próxima adolescência, e eu me recordei que o cérebro ele é formado, o cérebro ele é finalizado, né? A maturação cerebral ela acontece por volta dos 25, 27 anos de idade. Então você Quando você imagina, performa mais. Você performa mais. Você está no exato, ápice da performance, 25, 26, 27 anos, é a melhor performance para o atleta.
Exato. Eu acredito que nessa fase aí ele está no ápice em tudo, do pescoço para baixo e do pescoço para cima, né? Geral, E geral. pois é, e aí você pega um atleta, né, um jovem, um adolescente, está ali sonhando, né, buscando, com 16 anos de idade, de repente o joelho estoura. Quer dizer, por mais que você tenha todo um. Se o local onde ele está ali tratando, se recuperando, fazendo a transição, não ajudá-lo do pescoço para cima, eu acho que fica muito, muito, muito mais difícil. Então, ali na portuguesa, aquele trabalho ali que você faz ali é sensacional. Né? Eu gostei muito, eu fiquei analisando sob esse ponto de vista, sob essa ótica, né, do pescoço para cima. E eu queria saber o seguinte: já teve algum exemplo aí de atleta com que você de repente, infelizmente, desistiu, ou enfim, já teve alguma coisa nesse sentido aí que mentalmente, né, não foi possível recuperar o atleta? Sim. Essa é, essa é a parte mais triste que eu tenho para te falar. Que justamente foi esse cara que entrou nessa zona onde a mente dele não deixou ele caminhar. Eu lembro que quando ele foi liberado, esse atleta, ele se apresentou nas categorias de base. Ele estava com um bloqueio tão grande, assim, ele trabalhou com a gente e falou assim, pô, estou me sentindo melhor. Porque a intenção era deixar ele à vontade também. E ele foi se soltando, o pessoal brincando com ele, foi se soltando. Chegou um momento que eu falei, cara, legal, agora é a hora. E o pessoal, não, agora é a hora, ele vai deslanchar. E treinando, 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 aí se soltou. Quando se soltou, chegou um momento, eu falei, cara, não vou te segurar mais porque eu vou atrapalhar a tua carreira, eu vou retardar ela. Você tem que ir agora, se apresenta nas categorias de base lá e vai embora. Ele, em uma semana, ele escorregou, aí eu não sei até onde, pelo que ele me informou, um tempo depois que a gente foi, acabei ligando para ele, e ele falou assim, Márcio, quando eu escorreguei, eu ampliei muito o movimento, eu abri muito no movimento, e ali eu escutei um trunque na minha perna. E eu falei, pô, rompeu. Aí aquilo ali bloqueou tudo, não tinha rompido nada. Eu troquei de roupa, fui para casa e não voltei mais. E isso para mim foi uma grande tristeza. Não vou mentir, chorei, Sim, porque existe um lado muito, o teu lado emotivo ele também ele é afetado, porque você tem meninos ali que o pai leva com muita dificuldade, que o pai tem dificuldade porque ele tem o trabalho dele, a mãe dele tem que pegar condução com ele, aquela coisa toda. O cara fica se desdobrando para ir até lá, o filho dele se recuperar, porque eu acho que qualquer pai acredita também no sucesso do filho. E nesse sucesso provavelmente vai mudar a vida da família. Então é uma aposta que a família se doa toda só para aquele cara. Então, assim, quando aconteceu isso, para mim o mundo acabou. Eu fiquei mal, passei o final de semana mal. Quando eu falo assim, que eu me lembro dele até, eu estou emotivo aqui, e até porque eu me envolvo emocionalmente bastante com esses caras, porque a minha vida também está ali com eles. Meu coração está ali com eles. é, A minha mente, eu me cobro. Então, quando eu estudo para ser melhor, para me dar o melhor. Que sim. seja na preparação física como preparador físico, ou que seja como preparador físico recuperador. Então, cara, foi um momento muito difícil. Agora, uma coisa, é, graças a Deus não tive. Assim, passaram alguns que se bloquearam assim, e hoje eu vou falar para você que anteontem eu levei um grupo para o campo. Hoje eu tenho jogadores de outros países fazendo recuperação comigo. Eu tenho o Saba, que ele é da Geórgia, e ele, durante o trabalho com bola, ele me procurou e falou: Ei, brother, não estou bem. Hum. Cara, quando o cara fala pra você que não tá bem,
não vale a pena você forçar o cara, porque ele, sem querer, já que já existe o bloqueio, ele vai Sim, acabar se machucando. Eu tirei ele do treino, pedi ele para correr em volta do campo e falei assim: amanhã a gente troca uma ideia. E aí eu deixei para o outro dia. Isso não mexeu comigo, porque é uma fase, e a fase a gente tem que brigar por ela. Então, é, troquei ideia com ele, ele é da Geórgia. Graças a Deus, ele falou: cara, foi um bloqueio que deu naquele momento, mas eu tenho segurança em você. Essa é a parte é, que, sabe, o cara pega uma mala com graxa na chuva e fala assim: essa mala é tua, carrega. Porra, e é difícil, Igor. É difícil demais. Então, quando ele chegou e falou para mim assim: eu confio em você e sei que você vai me fazer jogar, a voltar a jogar de novo, que é a minha felicidade, a minha alegria que está aqui dentro, ela está presa. E eu preciso botar ela para fora. Eu só vou sim, conseguir botar quando eu voltar a jogar. Então, cara, você fica numa situação ali que, sabe, o cara te joga uma responsabilidade absurda. sim, Então, cara, graças a Deus, agora, essa semana ele trabalhou bem, voltou a trabalhar com bola, falou para mim: ó, tô solto, tô mais solto, e isso me deu uma tranquilidade. Dei o final de semana para ele passar com a família, para ele curtir, para ele namorar. Ele casou com uma brasileira, então final de semana agora ele está curtindo com a família, e eu fico tranquilo porque ele vai voltar renovado. E aí eu vou tirar um dia para jogar o desafio de novo para ele, vou jogar o sim, mesmo trabalho para ele, para com que ele possa soltar esse cordão, sim. entendeu? E poder voltar à atividade que ele já vinha realizando. Mas, cara, a gente não sabe. É difícil falar assim: ah, esse trabalho aqui vai ser fácil, ah, esse aqui eu vou terminar rápido. Não dá. O cara chega lá, na fisioterapia, ele sangra, ele chora. Eu tenho visto lá alguns jogadores, chegam lá, os caras estão chorando, porque dói, você ganhar o arco, dói, mexer no local, porque é muita massagem, muita drenagem ali no local que a fisioterapia faz. Os caras são fantásticos. Bato palma para esse pessoal da fisioterapia. Meu irmão, os caras fazem de tudo. Quando o cara, de repente, começou, pegou. Ei, Marcão, daqui a uma semana esse cara está contigo, já se prepara. E aí, quando ele chega, os caras me apresentam o atleta, a cirurgia foi assim, assim, assim. Tenha um cuidado com isso, o restante, mete pau no carrinho. E aí eu já tenho uma ideia que existe uma limitação ali pequena, ou ele não tem nada, então agora é contigo. E aí a Sim, gente começa com o primeiro caos, com uma coisa mais tranquila, sim, leve, suave, sem carga, PC, que é peso corporal, até ele chegar na segunda, na terceira fase, onde ele começa a realizar movimentos que ele fala assim: caraca, que legal, já estou fazendo skipping na cama elástica, já estou me equilibrando no jump, ou no jump sim, não, no busô, onde você tem uma estabilidade muito grande, que se acontecer um valgo dinâmico ali no joelho dele, equilibrado, e o joelho dele entrar, ô meu irmão, um abraço. sim. Aí cirurgia de novo, tudo. Então, vou falar para você. Uma coisa que eu esqueci de passar, que eu acho que é muito legal. Eu criei um plano na transição onde todos devem tomar suplemento. Creatina, Sim. whey, atletas acima de 30 anos, HMB, que é uma concentração de aminoácido alta, 3 gramas, para com que ele possa fazer o anticatabolismo. Dentro do treinamento, ele não pode perder massa muscular, até porque não tem aeróbico. É só hipertrofia, 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 dentro de uma sequência de número de séries, de repetições. E a gente fala o seguinte: a gente começa às 9 da manhã, 10 horas, até porque uma boa parte não mora ali. Então os meninos acordam 6h30, 7 horas para estar lá às 9. Então Sim. aquele garoto que toma café da manhã às 7, 10 horas da manhã, para o treino, ele vai na bolsa dele, pega o whey dele, pega uma maçã, uma banana, uma laranja, enfim, ele leva o potinho dele com as frutas, ou ele leva o shake dele com creatina, ele toma o suplemento dele, respira um pouquinho e volta para a atividade. Por que eu criei isso? Porque se eu ficar mais de 3 horas sem me alimentar, a probabilidade de chance desse atleta catabolizar, que é perder a massa muscular durante o treino, vai acontecer. E hoje a transição tem uma grande proposta: hipertrofia. Ele tem que hipertrofiar. Tanto é que lá eu não permito nem trabalho com gelo. Um exemplo. Ah, Marcão, hoje é sexta-feira, trabalhou todo mundo pesado, estou com a perna pesada. Vamos fazer a imersão? Não.
porque a imersão ela é boa para dor, mas ela retarda a hipertrofia, em alguns estudos sim, já foram concluídos. Então, já que eu não quero que ele perca massa muscular, que ele não sim, atrofie, nada mais justo de fazer o projeto anticatabólico, que é a suplementação, entendeu? sim, Alguns tomam pré-treino e assim vai. Outros usam carbap, que é gel sim, com creatina, com taurina, com betalanina e dão continuidade ao trabalho. Então, cara, eu fico feliz porque eu tive uma necessidade de criar um plano ali e sim, cada dia da semana é um trabalho diferente. A hipertrofia é a semana toda, mas tem aquele dia onde, ó, hoje nós temos core. Primeiro, tem que ter mobilidade todos os dias. É importante a mobilidade hoje. Ele tem que melhorar a amplitude dos movimentos dele. Ele tem que ganhar uma massa muscular. Então, ele precisa criar essa amplitude de movimento. Então, a gente tem. A gente entra nesse projeto de mobilidade. Aí, de repente, nesse dia, eu tenho coordenação com propriocepção e pronto. E depois entra o programa de hipertrofia. No outro dia tem abdominal, tem core e tem a pliometria. Tá, só que aí a pliometria ela é mais complicada, porque tem salto. Então sim, só faz salto quem está na fase de salto, que é para a quarta fase do caos. Aí é sim, beleza, entendeu? E daí entendi. a gente vai, cada dia é um plano diferente. Aí é claro, a segunda, quarta e sexta, prioridade parte anterior do corpo. Aí, terça e quinta, a parte de trás, que seria posterior e glúteo. Na frente, coxa, adutor e panturrilha. Na outra semana, eu inverto. Para não haver, eu vou ter que inverter. Na outra Sim, semana, eu dou prioridade à posterior e não dou prioridade para a parte anterior de coxa. Com isso, eu ganho muito, porque eu consigo o equilíbrio que o atleta precisa muscular. sim, sim. Senão, se eu todos os dias ficar segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, e só o mesmo agrupamento, na hora que eu for levar para o equipamento chama Elastic, ele dá ali o percentual de força, ele mostra força em amarelo, força em verde e vermelho. O vermelho é porque a coxa está muito mais forte do que a posterior. Aí o Sim. cara volta para a transição. Aí fala, Marcos, no teste de Elastic, a coxa dele deu 80, mas a posterior deu 35. Está muito diferente. Então, tu vai passar um mês com você gerando prioridade para posterior. Porque se ele for com desequilíbrio voltar ao futebol, ele vai se lesionar de novo e pode ter a Entendi. chance de ter uma ruptura novamente. E Sim, aí, o que eu faço? Dou prioridade durante os 15 dias iniciais, mais posterior de coxa do que anterior de coxa. sim, E daí entendi. eu vou para buscar o equilíbrio. Então, assim, cara, é, é cansativo. Sim. Não digo que não é. Agora, o problema todo são alguns, uma boa parte dos jogadores dizem que eles se lesionaram sem contato. Sim. Aí vamos lá. Já tem alguns estudos comprovando que o cara que não teve contato eu cheguei a fazer um comentário com você dos 118 atletas que Sim. fizeram uma LCA É. que não LCA sem contato físico. 43% tem a chance de realizar uma nova cirurgia durante os 4 primeiros anos. Aí tu imagina, tem até que sai de lá e fala assim, professor, eu vou estourar meu joelho de novo depois que o cara está apto, que está voltando, que está me dando adeus, que está voltando para o clube. E aí eu falo assim, eu minto ou falo a verdade? Aí ele É. falou, pô, você tem que falar a verdade. Aí eu falei, olha, você tem uma chance, o seu foi sem contato. Durante os primeiros 4, 5 anos você tem a chance de romper de novo. Pô, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, foi o seguinte, é a fé, é a tua dedicação, a tua alimentação, o teu descanso, a tua suplementação, o teu treino de prevenção. Se você for um cara que você tomar conta de você, você tem uma chance de não haver esse tipo de lesão novamente, entendeu? E daí a gente, vamos dizer assim, entrega na mão do Senhor e o atleta vai viver a vida dele. Mas já vi muitas situações de atletas, Igor, não tem como te responder, porque o que eu posso falar para você é uma pergunta para muitas pessoas também. Eu comecei em janeiro com a comissão do João. O técnico levou a comissão técnica dele. Quando chegou em abril,
ele caiu porque o clube quer ser campeão estadual, ele não conseguiu. Aí entrou o Kleber. O Kleber deu continuidade. Só que o Kleber, aí com outro preparador físico, e assim vai, outro auxiliar técnico, Sim, são novas valências físicas, são novas intensidades, é um novo projeto que é apresentado para esses mesmos atletas. Só que o Kleber ele não conseguiu dar o start que era necessário. Ele fez uma vitória, tomou 4 pancadas, a torcida cobrou, o presidente está com a faca no pescoço, eu mandei o Kleber embora. E aí, vamos botar aqui que o Kleber ficou abril, e saiu, ele entrou em abril, maio, junho, eu contratei o Cícero. E o Cícero fez uma campanha boa com a comissão técnica dele. E ele conseguiu chegar próximo de outubro. Mas aí ele tomou as pancadas nas semifinais ali, e o pessoal já não está mais acreditando nele. Aí ele caiu. E na reta final do campeonato e do ano, entrou o Fábio. Aí eu digo para você, essas 5 trocas de comissão técnica, até onde elas são responsáveis na sequência enorme de atletas que vêm se lesionando ao longo do ano e nos problemas de LCA? pois Isso é uma é. pergunta que eu faço para todos. Sim, sim. Você tem uma maneira de trabalhar. Você tem um volume que você acha que 2 horas de treino todo dia é excelente para o jogador. Tem aquele cara que trabalha 3 horas, mas trabalha muito parado. Tem aquele cara que gosta de trabalhar 1 hora cravado, mas em alta intensidade e movimentação constante. Tem aquele preparador físico que trabalha muita prevenção e joga carga moderada porque ele acha que o time já está com lastro. Tem aquele que não consegue parar de molhar a plantinha. Pancada, pancada, pancada. Tem aquele que dá pancada, solta, daqui a pouco na semana dá pancada, ele relaxa, baixa. Aí tem aquele que só trabalha baixinho, pouca intensidade. Cara, até o corpo entender isso tudo, pode haver uma possibilidade de você machucar o jogador. Sim, sim. Então, eu não estou falando só da LCA, eu estou falando de uma forma geral. Sim, E, de repente, as pessoas ainda não se tocaram nisso. Deve ser por isso que a CBF limitou o número de trocas de treinadores, que, vou falar para você, você começa a pré-temporada em novembro, tu vai até dezembro, passou o Natal, entrou janeiro, tu ficou novembro, dezembro, começou a competição, tomar 3 pancadas, tu é trocado. Aí eu vou falar para você, hoje uma comissão técnica, ela vive, em média, acredito eu, em torno de 1 mês e meio e 2 meses e meio. é. E aí, Pois é. ruim para a comissão, ruim para o jogador e ruim Sim, para o clube, sim. porque essa sequência de lesões é muito gasto com material. É. Tem ideia, assim, caixas e caixas de Coban. O clube hoje gasta muito com Coban. Hoje gasta muito com kinésio, tape. São Sim, caixas e caixas, cara. As pessoas não têm noção. O jogador quer fazer botinha todo dia. Tem jogador que gosta. E é quase, não vou dizer que é um rolo de Coban, mas vou falar que é 1/3 do Coban ali só com um jogador. E se ele é. tem essa sequência toda, é difícil. E o clube gasta muita luz com os equipamentos, enfim. Hoje os equipamentos de fisioterapia são muito caros. Sim. Hoje, uma média de um equipamento, hoje você tem uma média aí de 20 mil. Uma bota de compressão hoje boa, de uma grande marca, ela está custando de 8, 9 mil para cima. E uma bota não dá, você tem que ter no mínimo 4, 5 na sala. Ou que seja, você faça uma sala. Eu prefiro ter 2 salas. Uma sala para recovery e uma sala para fisioterapia. Porque Sim, senão confunde e embola muito. E sim. aí vai. Então, assim, hoje o departamento médico de futebol ele tem um trabalho árduo demais. Então, eu Sim. falo por mim que ajudo muito o clube que eu trabalho, que abriu a porta com tanto carinho para mim, o meu gerente de futebol também, que abriu o coração dele para que eu possa trabalhar lá. Hoje deu certo, mas vou falar para você, é extremamente cansativo. Hoje você vê, em 2022, eu só tinha um atleta de 19 para 20 anos com LCA. Hoje, eu venho aí de lá para cá, se foram mais ou menos 3 jogadores sub-16, sub-17, que eu vou falar para você.
não, não esperava que um adolescente tão novo, de uma categoria juvenil, fosse ter esse tipo de lesão, né? Pois A é, maioria dos jogadores, 28, 29, 30, 34. Cara, ainda mais o cara que passou de 32, 34, ele já está praticamente no final da carreira. sim, Questão de mais organizar um pouco mais a vida dele e parar. Mas fala para você, aquele garoto que começou, eu não posso dizer para você que ele vai chegar aos 34 ou 35, pode até chegar. Não vou dizer que não chega. Ele pode sim, chegar. Mas fala para você que é uma incógnita muito grande. sim, Principalmente com toda essa problemática que eu te passei, de sim, trocas de comissão, sim, alimentação. Eu vejo hoje clubes de base que você vai jogar, no intervalo só tem água, mas ele tem um lanchezinho para te dar no final. Aquele pãozinho com queijo, de repente um iogurte, de repente um pãozinho com uma maçã. Tem, mas se os pais não levarem algo para os filhos comerem depois do jogo, fica complicado. A sim, logística também do sim, atleta, sim. A logística é a verdade. entendeu? É, Muito árduo. uma pergunta, até pelo tempo, para a gente finalizar. Hum. Aí pelo Rio, enfim, Rio de Janeiro, Brasil, atletas de qualquer clube, de qualquer cidade, de qualquer estado, atletas que tiverem interesse, teve, né, esse problema, tá recém-operado, vai operar o LCA, enfim, pode te procurar lá na Portuguesa para poder ver as condições, as possibilidades de fazer uma transição. Como é que funciona isso? Procura o clube, procura o professor Marcos. Como é que está funcionando isso? Bom, lá na Portuguesa é o seguinte, eu tenho a liberdade de receber o atleta, só que quando ele entra em contato, eu passo ele direto para o departamento médico. Por quê? Porque ele vai iniciar o projeto ali. Se ele, por um acaso, eu operei e fiz a minha recuperação numa clínica de fisioterapia, só quero fazer a transição. Conversa direto comigo e depois eu comunico o clube que vai ter. Por quê? Porque ele vai pegar roupa, o clube Sim, ele cede short e camisa para o atleta fazer a transição até terminar. Então eu tenho essa liberdade de receber o atleta, se ele tiver apto para fazer a transição, e trabalhar com ele. Mas eu não trabalho só com LCA. Lá tem jogadores que mantêm a forma, entendeu? Como grandes exato. jogadores de futebol que foram lá manter a forma de Série B de brasileiro, de Série A de brasileiro, e foram lá, jogadores que, por exemplo, agora, atletas que foram para Kings League, que é essa competição, ela é Sim, muito sim, intensa. Fui ver, o cara me mandou um vídeo, falei, cara, o cara que começa com 1-1, depois ele vai para 2-2, 3-3, 4-4, cara, é intenso. é, Eu preparei alguns jogadores que foram para esse tipo de competição. Então, condicionamento físico, performar ou transição, pode me procurar. Agora, eu trabalho também com atletas de clubes de fora, de sub-12, sub-11, sim, sub-13, não para performar, mas sim para melhorar a qualidade técnica do sim, atleta, mental, e é evidente que assim, entra a parte de prevenção, entra bastante. Então, assim, pode ir lá à vontade. Eu vou estar de coração aberto, de mente sim, aberta, para receber essas pessoas. Agora, quero deixar uma coisa aqui clara para você, que eu fiz uma anotação aqui, que eu acho que isso aqui vai ser fundamental para as pessoas que provavelmente possam ter um tipo de lesão. As métricas importantes para as lesões. Lesões de isquios tibiais, distâncias percorridas em alta velocidade e sprint. Musculatura do quadríceps, distâncias corridas em alta velocidade, sprint mais aceleração e desaceleração, criam lesões de quadríceps. Adutores, mudança de direção, dá muita lesão de adutor. Posterior de coxa, há muita aceleração e desaceleração. Então, cara, eu vou falar para você que a troca de direção, a aceleração e a desaceleração hoje, elas são extremamente perigosas até mesmo para o LCA. Então, que perfeito, as pessoas tenham perfeito. muito cuidado em Sim, relação a esses tipos de manobra. Você tem que sim, estar preparado muscularmente, sim, mentalmente
para gerar esses movimentos em campo, mas de contrapartida, se você não estiver bem, a probabilidade de você se machucar vai acontecer. Quero te agradecer. Muito Sim. obrigado, Igor, pela oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que a gente tem outros debates. Vamos debater agora sobre as metodologias de futebol, que vai ser muito legal. Você vai gostar, ok? Beleza. Eu Tá vou estar ótimo. aqui com o coração aberto para ti, tá Tá bom? legal. Obrigado, professor. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, agradeço. E uma boa noite aí, um bom final de semana aí, tá legal? Obrigado mesmo. Igualmente. Que Deus te abençoe. Muita luz, muita paz Amém. para todos. Amém. Valeu, meu Tchau, irmão. tchau. Abraço.